Boa noite a todos e todas. Daremos início agora à segunda e última live de estreia dessa nossa primeira edição do Congresso Brasileiro da Cultura, agora nesse ano, né, no Rio 2020. É um evento que está reunindo representantes de toda a cadeira produtiva da cultura do Brasil para debater todas as quintas-feiras desse mês de agosto os desafios e soluções do setor cultural diante da pandemia do Covid-19. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, agora começando, tá? Nós sabemos que os desafios são muitos, mas juntos nós podemos compartilhar a experiência. E essa é a proposta aqui da nossa conversa, nessa troca, né, de experiências, de escuta, encontrando oportunidades e justamente nos mobilizando numa aliança pela cultura do país, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro e na nossa cidade carioca. Nesse sentido, é mais do que justo agradecer, né, a própria iniciativa aqui dos organizadores, da produção desse congresso, que se coloca nessa discussão tão necessária que a gente precisa manter, não é? A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura do ISS, ela justamente atua como fundamental propulsora, e o patrocínio do Centro Universitário IBR. Então, nós vamos aqui agora, justamente, nessa live, dessa já segunda live dessa noite, né? Temos o tema, que é sempre um tema que interessa a todo mundo, fomento às atividades culturais. Para nós, uma satisfação estar aqui colaborando, agradeço o convite para atuar aqui nessa roda, nesse bate-papo, não só como mediadora, mas também trazendo, né, um pouco de informação do que a gente está discutindo hoje na Secretaria Municipal de Cultura, dentro da coordenação de fomento, que estabelece hoje uma ação de fomento indireto para as atividades culturais a partir da lei do ISS, dentro do aspecto do financiamento coletivo, e ainda, muito especialmente, da Lei Aldir Blanc, que é uma novidade muito grande, uma novidade gigantesca, que a gente está abraçando, todo o Brasil está abraçando, né, a partir da aprovação da Lei de Emergência Cultural, que tramitou em tempo recorde no Congresso, foi aprovado em 26 de maio pelos deputados federais e no dia 4 de maio pelos senadores. Aguardamos aí um período da sua sanção, que se deu em 29 de junho, junto com os folguedos da festa junina, que a gente nem pôde comemorar esse ano por conta da pandemia, né? E aqui nós vamos receber também duas colegas para essa roda, para essa troca de conversas, e nós vamos já convidar aí os participantes aqui da live para enviar perguntas, para participar aqui desse momento, para interagir junto conosco, viu? Eu deixo uma boa noite e sejam todos bem-vindos. E para compor essa nossa mesa de debate, vamos receber aqui também na nossa tela a subsecretária municipal de Cultura, Roseli Duarte, que tem atuado, né, à frente ali da equipe, com as gerências, as coordenações, e vai conversar um pouco aqui conosco sobre esse tema do fomento, da Lei Aldir Blanc, como que a Secretaria Municipal de Cultura tem pensado esse momento. E vamos também convidar e receber aqui Larissa Novaes, gerente de projetos especiais da Benfeitoria Plataforma de Financiamento Coletivo. Foi lançada em 2011. Então, tem aí uma estrada, né? Que com certeza traz para a gente uma experiência rica, já que a plataforma viabilizou mais de 3.000 projetos, reunindo aí, integrando uma colaboração que envolveu mais de 450.000 pessoas. Então, vamos a Clary e Roseli para a nossa roda. Eu gostaria também de justificar aqui a ausência do secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, também, nesse momento, agradecendo ao secretário pela satisfação de compor agora a sua equipe, o Conder, que tem mantido na cultura carioca, desde 2 de setembro do ano passado até a presente data, uma ação muito estruturante para a Secretaria Municipal de Cultura. Na gestão do Conder,
a gente está vendo aí uma série de ações sendo instituídas que vão ficar de legado, que vão estabelecer para essa cidade políticas públicas de cultura de médio e longo prazo. Então, vamos lá, minhas colegas aqui de mesa de debate, Roseli e Larissa, por favor. Boa noite, Cleise, boa noite, Larissa. Gostaria de cumprimentar aos organizadores desse primeiro Congresso Brasileiro de Cultura Rio 2020. Eu me sinto muito honrada em poder estar participando com vocês. Como a Cleise bem sinalizou, né, eu estou tendo essa responsabilidade de estar aqui representando o nosso secretário Adolfo Conder. Houve um choque de agenda, ele envia um abraço a todos os participantes, a vocês, organizadores, a todos os fazedores de cultura que estão acompanhando essa live, a todos aqueles interessados pelo tema. Nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, não somente na área cultural, mas também na nossa vida secular, e, literalmente, nós estamos nos reinventando, né? E com a cultura, ela não foi diferente. Nós fomos os primeiros a parar e, provavelmente, seremos os últimos a retomar com todas as nossas atividades. Então, eu estou como subsecretária de Cultura, e além da responsabilidade relacionada a toda a questão do fomento, eu também fui designada pelo nosso secretário Adolfo Conder de compor o comitê estratégico para a retomada das atividades a nível de Rio de Janeiro, né, a nível de capital. Então, eu faço parte do comitê, e nesse comitê nós seguimos as orientações do comitê científico e temos reuniões sistemáticas e periódicas, onde são analisadas como que estão as situações relacionadas ao aumento da Covid na capital, a ocupação das UTIs, e dentro dos comitês, com representatividade de todas as secretarias, a gente segue o que o comitê científico nos orienta. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre um pouco da Lei Aldir Blanc, a nossa lei emergencial, que felizmente chegou ao nosso município, chegou na capital, com um preparo já feito pelo nosso secretário desde o final de 2019. Né? Nós não estávamos esperando que tivéssemos essa situação que nós estamos enfrentando, mas foi uma luta incansável junto ao Legislativo, aonde conseguimos a implantação do nosso Fundo Municipal de Cultura, aonde nós conseguimos o nosso sistema municipal, conseguimos fazer com que o nosso Conselho Municipal de Políticas Culturais tivesse um protagonismo importantíssimo na capital, aonde a gente tem o orgulho de dizer que está servindo de exemplo para outros municípios, quiçá para outros estados. Então, hoje eu acredito que a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, ele vai ser muito produtivo, e nós estamos aqui para esclarecer, para trazer informações e novidades, e repito, que estou muito honrada em estar compartilhando este espaço com você, Cleise Campos, minha colega querida de trabalho, e com a Larissa, que também tem o privilégio de estar aqui participando com você. Obrigada, Larissa. Muito obrigada, Roseli. Gente, para a benfeitoria, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, né? É muito importante a gente falar sobre a cultura. A gente está passando por um período onde os artistas estão se reinventando na própria forma de fazer os produtos culturais, na própria forma de financiar esses produtos culturais. Então, a gente vê um crescimento do financiamento coletivo, né? Que é uma
uma nova forma de se financiar projetos. E aí eu gosto sempre de dar um passo para trás, porque a benfeitoria existe desde 2011, o financiamento coletivo no Brasil existe desde 2011, então, apesar de ser muito tempo, ainda é muito novo para muita gente. Então, a gente ainda passa por um período em que as pessoas ainda não sabem como funciona, então vou pedir licença para dar uma breve explicação em termos práticos, como é que a ferramenta funciona, para a gente, então, começar a entender como que as pessoas podem, de fato, se apropriar dessa ferramenta. Então, assim, o financiamento coletivo hoje, muita gente conhece como uma vaquinha online, né, que é a ferramenta onde as pessoas doam dinheiro online, só que, na verdade, a gente está falando de uma forma de financiar projetos que vai muito além do ato filantrópico de doar, do simples fato da pessoa colocar dinheiro ali. Quando a gente está falando de uma campanha de financiamento coletivo, na benfeitoria, a gente presta uma consultoria para poder incentivar os projetos que, na verdade, além da grana, seja uma forma de financiamento coletivo que ajude na divulgação dos projetos, então que as pessoas não só apoiem, mas que divulguem a sua campanha. A gente tenta fazer de uma forma onde você consegue também ter o apoio do coletivo, né? Então é como se fosse uma validação social de que aquele projeto que você quer tirar do papel, ele já nasce não só com apoio financeiro, mas com centenas de pessoas falando que aquele projeto ali, de fato, ele é relevante para a sociedade. Muitas vezes a gente está falando também de testar o seu projeto, né, o seu produto, que você não precisa tirar dinheiro do bolso caso você não consiga uma outra forma de financiamento. Você consegue, através do financiamento coletivo, já conseguir validar e lançar o seu projeto sem riscos. Então, assim, eu gosto de dar essa introdução, porque o convite aqui é para a gente tentar enxergar essa nova dinâmica de financiamento coletivo, essa nova dinâmica de financiamento, que é o financiamento coletivo ou crowdfunding, não só como uma ferramenta de doação em si, mas como uma ferramenta de comunicação e que vai ajudar no projeto de vocês, não só financeiramente falando, mas também em toda a mobilização de rede, em toda essa parte muito mais potente também que a mobilização de pessoas em prol do projeto de vocês. Então, acho que a gente vai ter tempo para eu explicar na prática, mas para mim é um prazer enorme estar aqui hoje para poder falar sobre o financiamento coletivo, ver de que forma essa ferramenta pode ajudar tantos e tantos produtores culturais, tantas pessoas que têm projetos que podem dar um próximo passo, sair da gaveta, com novas formas de financiamento também. É como se uma forma completasse a outra, né? São diferentes fontes para a gente conversar. Então é isso. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente troque bastante hoje aqui. Muito bom, Larissa, você trazer esse histórico, que realmente é uma novidade, não é? A gente sabe que nós temos essa prática antiga da vaquinha. Durante quase 10 anos, nós mantivemos um curso de formação na UERJ e ele funcionava muito com a famosa vaquinha. Só que na nossa época não tinha a benfeitoria coletiva. Isso foi aprimorado, né? Muito bacana que você, uma jovem, tenha se apropriado desse instrumento e tenha trabalhado isso como uma política pública, uma política, né, inclusive, que estabelece duas ações em paralelo. A própria condição de alternativa de financiamento, que, né, pode-se dizer o objeto, mas também estabelece o reconhecimento da ação. E olha que isso é realmente bastante interessante. Parabéns. Acho que a gente pode, com a tua presença, até usar esse nosso momento de troca para reforçar essa grande alternativa que a gente tem hoje. Eu lembro que o BNDES passou a adotar a medida, né? Depois que o BNDES passou a adotar isso, parece que ficou assim, oficial, e muita gente viu isso de modo muito sedutor. Acho que, para uma instituição como o BNDES estar reconhecendo essa alternativa, vem enfatizar e vem atestar como que isso se estabeleceu no Brasil de modo tão vigoroso. Eu sei que na Europa já existia mais tempo, né? Eles vêm de uma lógica, é claro, diferente. A gente vê tanto na Europa quanto nos Estados Unidos um modelo bem diferente de financiamento, né? Tem, inclusive, a participação individual das pessoas nesse procedimento, e, com certeza, aqui no Brasil a gente está caminhando para isso. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença da subsecretária, ela está bastante envolvida na Lei Aldir Blanc. Eu sei que a Aldir
tem aí um fórum, né, que vai começar a entrar no radar já na semana que vem, um plantão que a secretaria está fechando. Ela mandou para mim pelo... essas informações para o público, né? Agora, gostaria também de deixar aqui já um alerta para todo mundo. Eu sei que a cidade carioca, os produtores, os fazedores de arte, o pessoal que faz uso já tradicional dos recursos incentivos através do ISS, né? Que é aqui a prefeitura mantém já de muitos anos, né? Destinados via incentivo fiscal. Para o ano de 2021, nós temos aí o volume de 59 milhões que vão estar sendo colocados na praça, na rua, né? E é importante a gente registrar aqui na nossa live que nesse exato momento a lei, né, do incentivo à cultura na cidade do Rio de Janeiro está com seu edital aberto. Então, de 1º de agosto até 31 de agosto, para quem vai estar pleiteando o incentivo a partir da isenção, né, do ISS para executar em 2021. Eu sei que muita gente ficou preocupada, né, justo quando teve aí o decreto da pandemia, do decreto, no dia 17 de março de 2020, alguns encaminhamentos do Executivo estabeleceram uma mudança nesse roteiro de uso dos recursos do ISS. Mas isso foi, inclusive, superado a partir de uma iniciativa da própria Câmara Municipal. Nós entendemos que houve uma preocupação muito grande e agora a gente tem aí a liberação da agenda para apresentação dos projetos para serem executados ano que vem, com 59 milhões sendo destinados do ISS. Então, pessoal, o calendário está aberto, 1º de agosto a 31 de agosto. Eu estou recebendo uma informação aqui no chat que a conexão está meio falha, não é isso? Isso, tá sim, mas aí eu complemento, tá? Se você me permitir, eu faço a complementação. Fique à vontade, tá? Roseli. Tá bom. Então, assim, só para poder esclarecer em relação à lei do ISS, nós tivemos as inscrições dos produtores, elas ocorreram de 1 a 31 de maio, e agora, de 1º de agosto a 31 de agosto, serão os incentivadores. Então, agora é o momento de nós sensibilizarmos aqueles que vão estar envolvidos para que os produtores que se inscreveram de 1º a 31 de maio tenham os incentivadores envolvidos para que possam buscar quais projetos eles pretendem incentivar. Esse recurso, ele é recorde. Esses 59 milhões, ele é histórico. Isso traz um ponto muito positivo para a cultura carioca, porque demonstra o interesse dessas empresas em estar incentivando para que a cultura ela possa estar cada dia mais democratizada, dando acesso àqueles que buscam. Então, a gente aproveita aqui esse espaço para poder divulgar essa data, né, de 1º a 31 de agosto, é a data de inscrição daqueles que desejam participar como incentivadores. Né? Nós tivemos mais de 800 projetos inscritos, e eu tenho certeza que há várias possibilidades para que essas empresas que têm um ganho social muito grande, quando ela se predispõe a incentivar, né, vai muito além da questão financeira, da questão desse incentivo,
porque nós sabemos que perpassa pela responsabilidade social, pela marca dela trabalhada como amiga da cultura. Ela também tem a possibilidade dos 10% daquele produto cultural que ela incentiva, seja por intermédio de ingresso ou de livros, eles são revertidos para a empresa e que ela pode democratizar também para os seus funcionários terem acesso a Estão me ouvindo? Ah, ok. É porque teve um momento aqui que apareceu que desconectou. Você saiu, mas acabou de voltar. Ah, ótimo, ótimo. Então, é só para poder deixar, inclusive, disponibilizado, né, o site da Secretaria Municipal de Cultura, para que aqueles interessados possam ter acesso. E, repetindo, o prazo é de 1 a 31 de agosto. Agora, destacando, né, outra fala que a nossa colega Cleise Campos sinalizou, é em relação ao Fórum Carioca de Cultura, que ele tem início agora no dia 11 de agosto. Ele acontecerá por web reuniões e ele já está também divulgado nas nossas redes. Nós faremos nas 5 APs e no dia 11 de agosto já estaremos iniciando na AP5 na Zona Oeste e no dia 13 na AP4, no dia 14 na AP3, no dia 20 na AP2 e no dia 25 na AP1. Então, isso também já está divulgado, a gente conta com essa participação aqui para que essa divulgação ela possa ser multiplicada, porque o nosso interesse é que haja uma participação de todas as APs. A construção ela está sendo literalmente participativa. Esta é a recomendação do nosso secretário Adolfo Conder, esta é a nossa demonstração enquanto Secretaria Municipal de Cultura de ter esse acesso garantido para que todos os fazedores de cultura tenham a possibilidade, mesmo aqueles que têm dificuldade do acesso ao link, do acesso ao sistema, nós estamos disponibilizando 10 locais na cidade para que as pessoas possam ir presencial, aqueles que têm algum tipo de dificuldade de acessar o link pela internet, eles também terão um atendimento telefônico através da ouvidoria da prefeitura, e isso vai estar disponível a partir do dia 12 de agosto, e teremos também um atendimento gratuito através do telefone 1746. Então, assim, é importante que essas informações elas sejam compartilhadas, que os que estão assistindo a nossa live possam saber que através das nossas redes sociais, através do site da Secretaria Municipal de Cultura, essas informações estarão lá para que todos possam ter a possibilidade de acessá-la. E, Larissa, quando você fala também, né, das possibilidades de participação, eu gostaria também de convidar aqueles que têm alguma dúvida relacionada à nossa lei de incentivo, a lei de ISS, que possam ter acesso, porque nós temos 19 segmentos contemplados, que podem ser contemplados através dessa lei. Então, é importante que as pessoas conheçam como que funciona a lei de incentivo dentro do nosso município do Rio.
para que haja o maior número possível de coletivos, de fazedores de cultura e de todos aqueles que tenham interesse, participem e que façam com que a cultura chegue a todos aqueles que têm o direito constituído de tê-la como a sua parceira, porque a gente pôde observar agora nesse período de pandemia que a cultura ela foi reconhecida e isso nós temos comprovação científica que ela esteve presente com muitos no isolamento e no distanciamento social como uma questão de saúde. O que seriam dos idosos? O que seriam daquelas pessoas com comorbidades que não puderam sair dos seus lares, que estiveram afastadas, se não fosse uma live, se não fosse uma música, se não fosse a possibilidade de uma poesia, de um acesso à literatura, de um acesso à cultura de uma forma ampla e de uma forma que pudesse tirar a solidão daqueles que não tinham como estar com os seus familiares. Então, eu tenho certeza que nesse novo normal, nós teremos a manutenção da cultura também de uma forma online, porque a gente percebeu que, nesse período, ela esteve presente e pôde potencializar nessa reinvenção muitos artistas e fazedores de cultura nessa nova modalidade. Então, nós estamos aqui para poder demonstrar que a Secretaria Municipal de Cultura, através de um momento tão difícil que nós estamos enfrentando, se reinventou, continua fazendo com que esse momento permaneça sendo uma possibilidade de aproximação de todos a uma nova forma de fazer cultura. Roseli, muito obrigada. Você está aí trazendo algumas informações para a gente, com certeza interessam, né? Porque a lei de incentivo no Rio de Janeiro é uma referência para o Brasil inteiro, para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade carioca. A gente sabe, inclusive, que a lei aqui do ISS, ela reverbera, ela espelha, inclusive, né, outros municípios. O Rio tem sempre exportado, inclusive, essa expertise, e para nós é muito importante Exatamente. a confirmação do calendário que foi aberto, que é mantido, né, porque houve essa expectativa, essa preocupação. Então, a Lei 5.553/2013 está sendo cumprida na íntegra, e a gente realmente saúda aí essa informação para que os incentivadores, os empresários possam estar vendo lá o longo catálogo dos projetos que foram inscritos em maio, para poder fazer uso dos 59.273.399,49. Nada pode ser devolvido, né? É importante a gente ter esse momento agora de intensa divulgação para garantir isso. Roseli, daqui a pouquinho a gente volta para você, mas eu gostaria muito que a Larissa Novaes ela pudesse passar aqui para a gente, conversar, como é que ela, com essa política aí que já abraçou desde 2011, com essa proposta da benfeitoria coletiva, Larissa, como é que você vê a nossa política de incentivo municipal do ISS e como é que vocês da benfeitoria também estão vendo? Porque, na verdade, eu não vou dizer que você seja uma concorrente, né? Pelo contrário, você está aí lançando mão de uma alternativa que é válida, que é importante, mas deixa para a gente aqui a sua avaliação, sua reflexão dessa política que o Rio pratica já há tanto tempo, né? E uma lei que pegou, a gente sabe que em alguns municípios essa não é uma realidade, porque nem sempre, apesar da lei, se estabelece o rito, de fato, né? A gente sabe como que a disputa de orçamento no executivo é sempre difícil,
Então, a lei do ISS na Prefeitura do Rio já se estabeleceu, já é uma tradição, não é? Há uma comoção, inclusive, para tomar conta disso. Então, como é que você, da Benfeitoria Coletiva, enxerga essa nossa política? E já entrando no assunto da Lei Aldir Blanc, como é que vocês estão recebendo essa novidade? Como é que vocês estão vendo esse prazo que a gente tem de execução? São 60 dias para a Prefeitura dar conta. Você que está aí na ponta, Larissa, conta um pouco o que você acha disso e quem sabe você também aborda para a gente aí o exemplo da Bossa Nova, que é para nós também sempre bom essa referência e esse histórico de vocês. Por favor, Larissa. Cleise, uma coisa que é muito importante é que, assim, não somos concorrentes, não existe isso. A gente, na verdade, acredita muito no poder da colaboração. Então, a lei do ISS é uma lei fundamental. O incentivo à cultura por parte do governo, ela é fundamental. Só que o financiamento coletivo também é uma outra forma de fazer financiamento coletivo para quem não consegue se inscrever nos editais, para quem, por alguma forma, não consegue ser aprovado, que une forças. Então, a nossa ideia nunca será, jamais, assim, falar, tipo, essa lei não é importante, porque ela nem todo mundo consegue se apropriar da melhor forma do financiamento coletivo, assim como nem todo mundo consegue, por algum motivo, se inscrever no ISS. Então, a gente está falando em que a gente está unindo forças com o mesmo objetivo. E aí eu sou produtora cultural, né? Minha formação é produção cultural lá na Bahia, sou formada pela Federal de lá, me mudei para o Rio e sou apaixonada pelo financiamento coletivo justamente pela possibilidade da gente se unir. Então, sim, a gente está falando do BNDES, que já fez na verdade, uma campanha com a gente, que é o Match Funding, onde o BNDES triplica a arrecadação dos projetos selecionados nesse edital. E isso também é uma vitória da gente conseguir unir o público com o privado, né? Nessa ferramenta que é tão poderosa, onde as pessoas se sentem participando disso. O próprio ISS, a Benfeitoria, tem um programa, que é o programa Bossa Nossa, que é um programa aprovado pelo ISS, porque a gente entende a potência dos dois programas. Então, o financiamento coletivo, ela é uma ferramenta muito potente, de fato, para pequenos produtores, para grandes produtores também. A gente está passando por um período onde tem muito artista que não está conseguindo produzir o seu produto cultural porque está preocupado em se alimentar mesmo, sabe? Assim, a gente está passando por um período em que a gente tem extremos. Então, é importante que as pessoas consigam encontrar formas diferentes de conseguir se manter pessoalmente, conseguir manter o seu produto artístico, tá? Então, assim, a nova lei é uma vitória para o setor, ela é muito importante. E aí, quando a gente fala da benfeitoria, da benfeitoria com esse projeto aprovado no ISS do Bossa Nossa, a gente está falando de uma união de força, onde a gente consegue também, porque vou dar só um passinho para trás para explicar o que é o Bossa Nossa. O Bossa Nossa é um programa da benfeitoria, onde a gente busca incentivar e capacitar produtores cariocas e da economia criativa do Rio de Janeiro. Então, a gente faz, antes da pandemia, a gente fazia cursos mensais presenciais, onde a gente explica o financiamento coletivo, onde a gente dá um curso, a gente faz um projeto mão na massa mesmo, onde as pessoas já saem de lá com sua campanha montada. E, além disso, a gente tem uma série de outros benefícios, como ajuda em posicionamento na divulgação, consultoria especializada, tudo isso para a gente conseguir facilitar e incentivar que os produtores cariocas consigam usar o financiamento coletivo para viabilizar os seus projetos. Então, assim, o convite é realmente a gente pensar em como que a gente une forças, como que a gente trabalha juntos nisso e não você pode usar um ou você pode usar outro. Na verdade, o que a gente quer é que o setor cultural se beneficie, sabe? Tanto dentro dos editais oferecidos pela prefeitura, oferecidos pelo Estado, quanto através do financiamento de pessoas físicas que podem, juntos, ajudar no financiamento da cultura. Muito obrigada, Larissa. Você está trazendo mais informações que são muito necessárias, né? Lembrando que essa alternativa, né, da famosa vaquinha online ainda é uma novidade para muita gente. Acho que é muito importante, ao longo da sua fala, você até citar alguns exemplos de projetos já aprovados,
você já acabou de falar do Bossa Nossa, né? Mas desde 2011 até aqui, com certeza você já tem uma trajetória rica. Bom saber que você passou por esse investimento acadêmico na Bahia, a Bahia que nos brinda com o Enecult, né? Muitas e muitas edições do Enecult. Eu tive a oportunidade de estar lá várias vezes, fui brindada com uma premiação do Itaú Cultural, no primeiro ano que premiou pesquisas na área de rumo e gestão cultural, né? E a gente passou algumas idas no Enecult, aquele trabalho vigoroso do professor Albino Rubim, que já ocupou a presidência do Conselho Estadual de Cultura da Bahia e é, para nós, um dos grandes pensadores de políticas culturais. Então, uma satisfação saber que você passou esse investimento ali e agora está aqui no Rio de Janeiro, produzindo, investindo o que você acumulou academicamente. Agora parabéns. Ela voltou. Cleise, eu vou até aproveitar para falar um pouquinho do Enecult, assim, porque o Enecult foi muito importante para a minha formação, né? Eu participei do Enecult dentro de uma produtora, na produção executiva, participei do Enecult, submetendo artigo também. Albino é uma super referência para mim, particularmente, então gosto de falar do Enecult, porque ele realmente tem uma importância muito grande para o nosso setor, né? Impossível alguém passar pela Universidade Federal da Bahia na área de produção cultural e não abraçar o Enecult, né? Que se tornou essa referência no Brasil, na América Latina, na América do Sul, né? Parabéns aí pela sua condição aí tão bacana de trajetória e nos brindando na cidade carioca agora com esse seu acúmulo. Roseli Duarte. Inclusive, Cleise, deixa eu só fazer um complemento aí à fala da Larissa. Eu fico tão orgulhosa quando eu vejo jovens falando assim com essa empolgação, Larissa. Eu já sou sua fã, tá? Nossa, você fala com... Ela passa, assim, aquela paixão, né, no que ela acredita e no que ela transmite, né? E a gente... assim, o crowdfunding, na nossa lei, ele... é possível, né? Eu acredito que você tenha esse conhecimento. Não há impedimento na lei do ISS, né? Mas eu acredito que você saiba disso, né? Que a lei, nossa, como a Cleise falou, que serve de modelo, inclusive, para o país, para muitos estados e municípios que nos procuram para poder utilizá-la como parâmetro. A nossa lei, ela tem esta possibilidade do crowdfunding também ser contemplado, né? Então, isso eu acho importante destacar, porque a gente sabe que muitas pessoas desconhecem, né, esse financiamento coletivo, até porque aqui no Brasil a gente utiliza muito o termo vaquinha, né? Mas a nossa live é bem esclarecedora e você fala assim numa linguagem muito boa, né? Eu tenho, assim, pessoas que trabalham comigo que já fizeram curso com você e eu fico agora percebendo por que eles tiveram uma avaliação tão boa dos cursos que você ministrou, tá? Parabéns. Mas, Cleise, você estava me fazendo uma pergunta, pois não? Deixa eu só complementar uma coisa rapidinho, assim, complementando a fala da Roseli, obrigada. E é isso, assim, o ponto importante que eu falei antes, mas eu quero reforçar, é que é isso, a gente precisa caminhar juntos. Então, a gente está aqui super valorizando, eu como produtora cultural, entendo o ISS como uma vitória para o nosso setor, e não é que uma coisa não impeça a outra, ao contrário, vamos unir forças para que a gente consiga caminhar juntos. Esse é o principal objetivo. Tá. Larissa, antes de voltar para a subsecretária Roseli Duarte, a gente agradece muito a presença aqui, não é? Eu gostaria de passar para você aqui uma pergunta que está chegando no nosso chat, que eu acho que isso vale esclarecer. De que valores a gente está falando, né? Valores mínimos e máximos para os projetos. Se alguém se interessa por esse mecanismo, o que você tem aí para informar as pessoas, Larissa, por favor? Quando a gente fala do financiamento coletivo, especificamente, a gente está falando de projetos que querem arrecadar R$3 mil, assim como a gente está falando de projetos que já arrecadaram 700 mil, R$1 milhão. Então,
a gente tem financiamento coletivo de diferentes tamanhos e diferentes realidades. Então, assim, se você me pergunta, Lari, é muito fácil, então, fazer financiamento coletivo e aí eu vou colocar a campanha no ar e vou arrecadar 700 mil reais? Assim, não é. O financiamento coletivo, ele tem uma demanda de entender qual é o tamanho da sua rede, ou seja, quantas pessoas já conhecem o seu trabalho, já acompanham o seu projeto. Você tem uma base de e-mail? Não tem? Então, todas essas... Quando eu falo base de e-mail, eu estou falando, tipo, em termos de contatos mesmo, assim. Então, isso vai depender muito, essas informações, né, vão influenciar muito no quanto que você pode arrecadar. Mas, assim, não existe uma meta, não existe um valor mínimo que você precisa pedir para fazer um financiamento coletivo ou um valor máximo. Isso varia muito de projeto para projeto, tá? E aí, uma coisa que é importante, só complementando isso, é que, assim, a Benfeitoria, hoje, é uma plataforma que oferece consultoria para todos os projetos. Então, isso é uma coisa que a gente olha também, sabe? Se você cadastra na Benfeitoria dizendo que você quer 400 mil reais, o nosso time vai olhar para o seu projeto, vai conversar com você, vai entender se aquele valor é viável ou não. Se você cadastra dizendo que você quer 3 mil reais, o nosso time também vai conversar com você. Então, isso é uma decisão que parte do produtor, né, da pessoa responsável pelo projeto, por entender quanto que ela precisa para colocar o projeto na rua, e a partir daí o nosso time entra auxiliando nos detalhes, enfim, no funcionamento do crowdfunding, o financiamento coletivo. Tem uma outra dúvida aqui que eu acho que é boa. Só um instantinho, Roseli, Tá que bom. a gente já vai chegar em você. Larissa, quando você fala nosso time, você está falando de uma equipe? São quantas pessoas envolvidas? E estão me perguntando aqui, que é uma ótima provocação, o que vocês ganham com isso? Vocês, produtores, como que vocês se situam aí na condição de produtores, né? Quando vocês entram em campo para auxiliar esse pessoal nesses financiamentos coletivos, por favor. Tá. Tirar o óculos, como se eu tivesse, para vocês tirarem uma foto daqui do... Quando a gente fala da benfeitoria, hoje a benfeitoria trabalha com comissão livre. Então, a gente deixa a pessoa escolher o quanto que ela quer pagar para a gente, se ela quiser pagar para a gente. E é com muito orgulho, assim, é um modelo super inovador, e é com muito orgulho que a gente vai completar quase 10 anos, né, de plataforma se mantendo dessa forma. E a gente faz isso porque a gente realmente quer criar uma relação baseada na confiança. A partir do serviço que você está vendo aqui, a partir dessa consultoria, quanto que você acha que vale o nosso serviço? Então, assim, hoje a benfeitoria trabalha nessa comissão livre, onde a pessoa escolhe quanto que ela quer pagar para a gente dá valores sugeridos, mas, enfim, no final a escolha é da pessoa. E aí, eu vou trazer até um pouco para a minha experiência profissional, que, como produtora cultural, eu fiz um projeto quando eu estava terminando a minha faculdade na Federal da Bahia, na UFBA, e eu queria muito fazer uma exposição na Praça Campo Grande, eu queria muito fazer uma exposição no espaço público. E aí eu dei uma olhada nos editais na época, não tinha nenhum edital na Bahia que meu projeto se encaixava, que estava aberto, era um projeto muito pequeno para a empresa privada ter interesse nele naquele momento. E para mim, saindo um pouco da Larissa profissional que trabalha na benfeitoria e Larissa produtora, foi uma experiência muito rica, no sentido de que eu tinha aquele projeto que eu queria financiar, eu estava sozinha, porque era o meu trabalho de conclusão de curso, e aí quando eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, eu consegui colocar na rua aquele projeto, consegui uma menina que viu a minha campanha e quis ajudar na construção de site, outra que quis ajudar no registro audiovisual. Então, assim, o produtor também no financiamento coletivo ganha não só o recurso financeiro, mas toda a mobilização de rede que isso traz, né? Tipo, toda a mobilização de rede de pessoas que queriam ajudar aquele projeto de alguma forma. Então, isso acaba te dando... É uma ferramenta que te permite ter um pouco mais de flexibilidade, que você consegue conhecer pessoas no processo de captação. Então... Foi uma experiência para mim, que sempre estava dando a consultoria, mas nunca tinha feito uma campanha como produtora, muito interessante, sabe? Do vivenciar isso e ver como realmente as pessoas compram um projeto junto com você e que chegam junto e falam, tá bom, vamos fazer isso de forma coletiva mesmo. Muito bom, muito obrigada. Esclarecimentos muito interessantes. Parabéns, Larissa. Você ainda fica com a gente mais um pouquinho. Nós vamos já receber aqui uma outra contribuição. Mas antes de chamar a Beatriz Novelino,
Eu gostaria de enfatizar aqui, junto com a Roseli Duarte, nossa subsecretária municipal de cultura, que a Prefeitura do Rio está com um desafio agora de fazer cumprir o artigo 2 da Lei Aldir Blanc, né, a Lei 14.017/2020, quando ela vai justamente colocar na rua os dois incisos do artigo 2, o inciso 2 e 3, não é, Roseli? A Prefeitura Exatamente. vai, a partir do cadastramento, pagar instituições culturais, grupos, coletivos, essa grande gama, né, do setor cultural. Lá no artigo 8º da Lei Aldir Blanc, há o detalhamento de todo mundo que está apto a ser beneficiado pela Lei Aldir Blanc. Como é que a gente vai, então, visualizar quem pode fazer uso do recurso, né, a partir de duas janelas. O pagamento para as entidades com CNPJ ou sem CNPJ. Olha aí o pessoal preocupado, né, de se sentir excluído porque não tem CNPJ. A Lei Aldir Blanc, ela garante pagamento de subsídio e vai estabelecer isso de modo bastante democrático. Tanto aquela instituição que comprovar que atuou nos últimos 24 meses, né, na área da cultura, tendo CNPJ, ou mesmo quem não tem CNPJ. Então, eu gostaria que a Roseli falasse um pouco sobre isso, já que nós temos a informação que a Prefeitura vai manter o cadastro aberto. Cleide, falhou um pouco aí a sua voz, mas eu entendi qual é o contexto da sua provocação, né? Nós estaremos com o nosso cadastro aberto, né, até o dia 31 de agosto. Eu falei rapidamente aqui dos nossos encontros, através de web reuniões. Repito, ratifico, reforço e peço a ajuda de todos que estão assistindo para que acessem os nossos canais da Secretaria Municipal de Cultura, para que a gente alcance o máximo de fazedores de cultura e de artistas possíveis, para que possam estar participando e se inscrevendo. Essa é uma oportunidade única, uma possibilidade aonde nós temos a intenção de alcançar o maior número de pessoas possíveis. A gente tem percebido, e isso eu quero dar aqui os parabéns mesmo, né, a minha colega Cleise Campos, que tem sido incansável na participação nas webconferências, nas lives. Ela está sendo demandada por vários municípios, inclusive alguns fora do nosso estado, e eu não sei como que essa criatura dorme, Larissa, porque, se é que dorme, porque ela está envolvida 24 horas por dia, e a gente percebe a preocupação dela, não somente com a capital, mas vai desde Varriçai até os municípios da Baixada Fluminense, que buscam o conhecimento que ela tem acumulado e que não se furta em compartilhá-lo e fazer com que chegue àqueles que precisam de, muitas vezes, se reconhecer como pertencente da cultura. Né? A gente tem observado em algumas lives e algumas webconferências que a gente participa, que a pessoa se assusta quando ela é identificada como alguém que tem a possibilidade, sim, de ser contemplada pela Lei Aldir Blanc. Ela, às vezes, pensa que é apenas aquele que está em cima do palco, que é aquele que está na plateia, quando a gente sabe que o iluminador, que é aquele que é a camareira, que é aquele que cuida do som, que é aquele que está nos bastidores, ele também está como pessoa para ser contemplado por essa lei. Então, assim, o meu apelo é para que as pessoas não percam a chance e a oportunidade de se cadastrar, que busquem o conhecimento.
Nós já disponibilizamos aqui os canais para que as dúvidas sejam tiradas, porque é muito importante que essa lei que homenageia, né, que ela veio para homenagear o Aldir Blanc, que infelizmente nós perdemos para o Covid, mas ele está deixando um marco na cultura, ele jamais será esquecido, porque nós temos certeza que esse é um ponto de partida para que os fundos municipais sejam implementados. Está tendo uma correria muito grande, a gente já partiu na frente, né? O nosso secretário, graças a Deus, ele conseguiu fazer com que esse avanço na capital ele acontecesse antes mesmo de que fosse anunciada essa pandemia, essa parada que nós tivemos, mas nós estamos observando que alguns conselhos que sequer eram constituídos estão sendo, aonde não tem conselho, está se criando comitês, e a sociedade civil ela está tendo vez e voz, porque a gente acredita que não se constrói nada sozinho, que a gestão pública ela precisa, sim, de ter a participação social, e esse exercício nós estamos tendo diariamente na capital. Nós temos os nossos GTs, nós temos ali os nossos participantes da sociedade civil, fazendo com que a elaboração e referendando todo o trabalho que está sendo construído, legitimado e levado para que nos conselhos e no nosso conselho ele seja ali legitimado para chegar na ponta e chegar àqueles que estão precisando. Eu costumo dizer que a fome tem pressa, então a gente precisa nos mobilizar, mas paralelo a essa mobilização, como essa live que nós estamos fazendo nesse momento, tem que estar a ação, mobilização. A palavra já diz, a gente precisa agir para que esse recurso possa chegar na ponta. E eu não posso, Cleise, perder a oportunidade de, nesse momento, frisar mais uma vez a importância de nós divulgarmos aos nossos investidores que a lei do ISS ela está acima da compensação financeira. Eu não estou aqui misturando os temas, não. Eu estou falando da Lei Aldir Blanc, mas estou falando também dos incentivadores, porque os produtores eles se inscreveram e eles estão ávidos para que até o dia 31 de agosto haja investidores inscritos. E essa é a única lei do Brasil que não demanda desembolso de nenhum patrocinador, porque é renúncia fiscal. Então, vamos divulgar. Ajuda a gente, Larissa Novaes. Jovem, muito tem bom, secretária, não, você tem o poder da palavra. É importante que você esteja conosco, fazendo com que chegue até a esses investidores que, acima de qualquer responsabilidade social, está a possibilidade de fazer com que a cultura chegue àqueles que não têm acesso. Que essa cultura que nós tanto acreditamos, ela seja democrática, que ela dê acesso não somente àqueles que se inscreveram para ser patrocinados, mas para aqueles que estão lá na Zona Oeste, para aqueles que estão lá em Pedra de Guaratiba, que estão em Maricá, que estão em qualquer outro espaço. Aí eu já abranjo para todo o estado do Rio de Janeiro, tenha acesso àquilo que a gente tanto acredita, que é fazer com que a cultura ela seja parte integrante da nossa vida e daqueles que possam fazer dela uma forma de ter no seu dia a dia um crescimento pessoal, porque a cultura ela anda paralelo
ao nosso modo de viver, porque ela traz alegria. E o que traz alegria tem que ser expandido e tem que chegar aonde ela merece estar, que é junto com a gente, porque a gente nasceu para ser feliz. Muito bom, Roseli, exatamente. Associar a felicidade, não é? É sempre muito bem-vindo. A subsecretária fez uma menção pertinente quando destacou a importância do período de pandemia, no momento mais agudo do isolamento, como que a cultura, a atividade artística abraçou, confortou e acalentou tanta gente, né? Larissa, antes de fazer uma pergunta aqui para você, que está chegando pelo nosso chat, eu gostaria de deixar, então, essa fala de referência que a subsecretária nos trouxe, para Carioca, e abraçando os dois incisos do artigo 1 da Lei Aldir Blanc, o segundo e o terceiro, quando está aberto aí o cadastramento para entidades com CNPJ e sem CNPJ, a lista é grande, dá uma consultada, a gente está na expectativa da regulamentação federal, mas já temos, inclusive, a sanção da lei para ser divulgada, né? E o cadastramento está aberto. E ele tem data também para fechar. Olha que 2 datas casadas, né? O ISS fechando aí no dia 31 de agosto e também o cadastramento da Lei Aldir Blanc, também no dia 31 de agosto. E perguntaram aqui para a gente quando é que a prefeitura abre a Lei Aldir Blanc. Aí já então a prefeitura também publica a própria normativa. Falhou! E nós vamos ter prêmios e editais sendo também colocados na rua. E aí nós temos uma pergunta para a Larissa, o Milton Luiz está trazendo aqui para você, Larissa Novaes. Ele quer fazer uma exposição. Qual o pontapé inicial? E ainda o Ângelo dos Santos Matias reitera a pergunta. Serve para a Roseli e serve para Larissa. A maior parte dos fazedores de cultura da periferia do Rio não tem CNPJ. Como garantir uma democratização desses recursos com tanta burocracia? Vamos tentar responder aí o Ângelo, e, inclusive, a gente pode destacar agora, no momento da pandemia, como que a Lei Aldir Blanc simplifica a vida de quem não tem CNPJ, porque ele realmente pode ser abraçado pela lei. E, Larissa, o que você pode trazer aí para os nossos 2 internautas perguntadores, por favor? Então, para se cadastrar na benfeitoria, você só precisa ir em benfeitoria.com/envie o seu, e aí você vai realizar o seu cadastro, vai ter um formuláriozinho onde você acaba preenchendo todas as informações, e a partir daí o nosso time vai entrar em contato com você. No financiamento coletivo, não existe... você pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, não é necessário você ter um CPF, então... Você, sendo pessoa física, você pode se cadastrar na benfeitoria, tá? Uma coisa que é muito importante pra gente, assim, que eu acho que a gente entende a cultura de uma forma em que a gente precisa muito valorizar quem faz cultura em todas as regiões. Então, a gente está falando que as pessoas da Zona Oeste, como vocês deram de exemplo, têm suas produções culturais e também pode se apropriar, né, dessas dinâmicas de financiamento para poder realizar suas produções. Então, assim, no financiamento coletivo, justamente para facilitar, enfim, mas não existe essa necessidade de ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, basta realizar o cadastro e, a partir daí, o nosso time vai auxiliar vocês. Uma coisa que é muito importante, e que aí eu conto com a ajuda de todo mundo também, é que no Bossa Nossa a gente está fazendo um mapeamento, né, de projetos e iniciativas no Rio de Janeiro que podem se apropriar da nossa ferramenta, mas que também a gente pode usar os nossos meios, enfim, para divulgar e falar sobre eles e levar eles para mais pessoas. Então, quem quiser acessar mais informações, quem quiser indicar iniciativas, indicar produtores, indicar pessoas, basta entrar em
benfeitoria.com/bossanossa e olhar esse programa que é feito em parceria com a prefeitura, que é financiado pelo ISS. Então, mais uma vez, é um trabalho conjunto aqui que a gente faz, mas que é aberto de uma forma geral, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Basta entrar, vai ter um botãozinho, né? E aí você envia a sua proposta e a partir daí vai receber toda uma consultoria ainda mais especial que a gente está dando, essa consultoria que a gente está prestando para todos os produtores da economia criativa e produtores culturais do Rio de Janeiro. Obrigada, Larissa. Muito esclarecedor. Gostaria de sondar aqui a Roseli, fazer uma pergunta para ela. Está chegando aqui, Roseli, uma indagação sobre os R$600 da Lei Aldir Blanc. Justamente é bom esclarecer para o nosso espectador, quem está acompanhando aqui essa live tão interessante, quem é que vai pagar os R$600, justamente a emergência imediata aí para os nossos artistas cariocas. Roseli, você pode esclarecer, por favor? Sim, bom, o que está pactuado é que esse inciso 1 ele vai ficar sob a responsabilidade do governo estadual, das secretarias estaduais, né? A regulamentação ainda não saiu, né? Eu acho que todos sabem que nós estamos na expectativa da saída dessa regulamentação, mas já existe uma pactuação dentre estados que o inciso 1 ele ficará sob a responsabilidade dos estados e o inciso 2 e 3 sob a responsabilidade dos municípios. Complementando a pergunta feita, eu acho que foi pelo Milton, se não me engano, quando ele fala, né, da burocratização, de ser só PJ, do PF às vezes ficar prejudicado. Foi o Ângelo dos Santos que fez essa fala. Ele está bem preocupado com isso, com a burocracia. Tá. É o Ângelo dos Santos Matias, isso. E, assim, a comprovação, ela pode ser feita, pessoa física, por portfólio, por clipe, pela vivência através dos espaços. Então, assim, está tendo um leque de possibilidades para que a pessoa física não fique de fora. E nós, agora eu vou trazer um exemplo, né, relacionado à própria capital, é que nós estamos buscando, junto à Procuradoria Geral do município, uma forma também de desburocratizar a questão das certidões que são exigidas de forma, aquelas que só são disponibilizadas de forma presencial. Nós já tivemos uma conversa com o nosso procurador e tivemos um grande avanço, porque ele conseguiu fazer com que nós tivéssemos a possibilidade de, nesse momento, a exigência ser apenas para aquelas certidões que podem ser disponibilizadas através da internet. Então, isso para a gente já foi um avanço muito grande, porque nós sabemos que há uma burocracia, né, é o que o Ângelo falou, burocratiza, e são muitos documentos, e são muitos dias para disponibilizar, e nós sabemos que o prazo é apertado, a gente está tentando fazer o prazo, a contagem de trás para frente, para que a gente cumpra de forma que esse recurso ele chegue o mais rápido possível àqueles que estão precisando. Então, na capital, a gente já teve esta conversa e esta chancela do nosso procurador para que não tivesse a exigência daquelas certidões presenciais nesse primeiro momento para legitimar a participação dos inscritos. E fica aqui também uma sugestão para os municípios que estão nos assistindo, para que busquem os seus procuradores, sensibilizem o nosso. Felizmente, né, ele está bem sensibilizado, ele também pensa como a gente, ele também acha que a gente não pode demorar nessas exigências. A lei tem um nome que já nos dá esse respaldo, ela é emergencial.
Se ela é emergencial, não dá para que a gente fique fazendo exigências que demandem muito tempo. Então, nós estamos tendo essa possibilidade, Ângelo, de atender PJ, atender PF, sem burocratizar, e os R$600 ele ficará com a responsabilidade do Estado, lembrando que aqueles que já estão sendo beneficiados ou que já foram beneficiados por esse benefício anterior, ele não terá direito a esse da Lei Aldir Blanc. Isso também é importante que fique claro e que seja esclarecido em todos os momentos em que a gente estiver discutindo sobre esse tema. Muito obrigada, Roseli. Nós vamos caminhar já para nossas falas finais, né, de boa noite. Já temos aí quase 1h40 de live, e é muito importante a gente ter esse bate-bola aqui com uma jovem, uma super produtora já, que passou por um investimento sólido da academia, e a Roseli, com a sua expertise, com o seu acúmulo na gestão pública, contribuindo hoje ali na Subsecretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Secretaria de Cultura hoje comandada por Adolfo Conder, que assumiu em 2 de setembro, e num período bem curto tem implantado uma sólida mudança estruturante na pasta da cultura, que é a Secretaria, não é, da capital, é uma secretaria pujante, são 64 equipamentos municipais de cultura. Isso é um volume muito interessante, e o Adolfo está comprometido em deixar, ainda no ano de 2020, que encerra uma gestão, a gente atravessa aí esse cenário, né, de 4 anos de gestão do prefeito Crivella, mas o Adolfo ele está num esforço bastante grande para deixar Plano Municipal de Cultura aprovado, o fundo já foi institucionalizado, a lei do Sistema Municipal de Cultura já foi sancionada. Então, a gente tem aí uma trinca muito poderosa para que essa cidade estabeleça, nos próximos 10 anos, uma ação extremamente estruturante na área da cultura. E, no meio disso tudo, o desafio de tocar a Lei Aldir Blanc, beneficiando aí o artista, o trabalhador de cultura, que está sendo tão prejudicado nesse momento da pandemia do Covid-19. Larissa, eu vou pedir, por favor, para você deixar o seu boa noite, suas considerações finais, não de adeus, porque a gente vai estar sempre batendo papo com você, não é? Quem sabe você acompanha um dos fóruns que a gente está trabalhando a partir do dia 11, vamos trabalhar aí com web reuniões na Zona Oeste, Zona Sul, no Centro e na Zona Norte, né? Você pode reencontrar a Roseli Duarte, que vai estar junto com a gente nas web reuniões. E, Roseli Duarte, por favor, também deixar seu boa noite, suas considerações, porque nós vamos caminhando já para o nosso encerramento, tá bom? Por favor, meninas. Eu queria muito agradecer, assim, a conversa passa super rápido, né? É muita coisa para falar, e eu queria, na verdade, convidar as pessoas para algumas ações que a gente está fazendo de capacitação. Então, o financiamento coletivo é uma ferramenta que, no projeto Bossa Nossa, a gente quer capacitar, a gente quer falar com os produtores cariocas, a gente quer falar sobre os produtores da economia criativa. Então, na semana que vem, se eu não me engano, dia 11 e dia 12, a gente vai fazer uma oficina de capacitação, onde você entra, a gente explica primeiro com mais detalhes como é o financiamento coletivo, como que funciona, quais são as ferramentas, e no segundo dia a gente faz uma ação bem mano à massa, do olhando para o projeto de vocês, como que a gente vai escrever um texto, como que a gente vai contar a história, como que a gente vai fazer o cálculo de meta, mapeamento de rede. Então, assim, fica o convite, só entrar em benfeitoria.com/Bossa Nossa. Se você não tiver um projeto, vou pedir para vocês entrarem em benfeitoria.com/Bossa Nossa, para vocês indicarem projetos, para vocês indicarem pessoas, para a gente conseguir conversar sobre isso e mais a fundo nesse diálogo. No dia 10 também, a gente vai ter uma oficina, que é o Bossa Nossa com o Em Frente, né, que é um match funding para projetos de periferias para periferias. Então, como a gente acabou não tendo tempo para falar sobre todas essas ações, assim, essas diferentes formas, né, diferentes ferramentas de se fazer o financiamento coletivo, eu deixo o convite
para que vocês entrem benfeitoria.com/vossa-nossa, alguém está me sentindo garota propaganda, mas para que vocês consigam ter acesso a essas agendas, vocês consigam ter acesso a essas informações, e qualquer dúvida, estamos à disposição. O nosso time, né, de consultores, você perguntou quantas pessoas são, enfim, a gente está lá para ouvir, para atender, para escutar vocês. Então, espero muito continuar esse diálogo com os produtores aqui, apresentar as ferramentas e ver como que a gente pode unir forças para poder ajudar o projeto de vocês. Então, mandem mensagem para a gente, entrem no site, é isso. Muito obrigada, Cleise, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, essas conversas são super importantes, e é isso, a gente vai se encontrar muitas vezes ainda. Bom, certamente, agora... Larissa, certamente. Roseli, por favor. Bom, eu gostaria, assim, de agradecer. Concordo com a Larissa, passa rápido a beça, né, Larissa? Voou, né? E, assim, e quando o assunto é solto, né? É um assunto bem cultural, né? Ele flui de uma forma que a gente se envolve, que a gente sente que poderia ficar aqui ainda muito tempo falando sobre o tema, porque ele não se esgota, né? E eu quero também parabenizar os organizadores desse primeiro congresso, dizer que é muito gratificante ter a oportunidade de compartilhar essa live com a minha colega, companheira, Cleise Campos. Estamos tendo a possibilidade de, juntas, com a maestria do nosso secretário Adolfo Conder, deixar um legado na cultura carioca. E isso, para mim, Larissa, você é jovem, você ainda tem muita estrada pela frente. Agora, eu já sou um pouquinho idosa, né? Então, assim, quando eu percebo que eu estou tendo a chance ainda de ter no meu currículo um período dentro da Secretaria Municipal de Cultura da capital, a construção de um plano municipal de cultura da forma que ele está sendo construído, de uma forma democrática e legítima. Estou tendo a possibilidade de ter visto a instituição do Fundo Municipal de Cultura. Estou vendo a participação da sociedade civil como protagonista, quando muitas vezes, quando nessa caminhada minha, que não é curta, eu já percebi que muitas coisas chegavam de cima para baixo e a sociedade civil tinha que engolir. E hoje a gente senta e constrói juntos. E isso está trazendo um prazer muito grande. E eu, como educadora que sou, eu não posso deixar de me reportar a Edgar Morin, quando ele cita, né, os 7 saberes necessários para a educação do futuro. E o futuro é hoje. Nós chegamos no futuro. E quando ele falava isso no século passado, a gente não despertava para esse futuro. E foi preciso uma pandemia para que a gente pudesse nos reportar ao 5º saber, né, quando ele falava dessa preparação para o futuro. E a gente está tendo que aprender no tranco. Mas está sendo bom, está sendo gostoso. Está sendo uma oportunidade de crescimento e da gente também medir até onde a gente consegue chegar. Os desafios, eles estão sendo diários. Os desafios, eles aparecem de uma forma que a gente não acredita que a gente vai dar conta, mas nós estamos dando. E eu tenho certeza que essa live, ela não serviu apenas para esclarecimento para as pessoas que estão aqui junto conosco, mas ela serviu também para demonstrar que nós podemos juntos, e juntos nós podemos mais. Parabéns, Larissa, parabéns pelos projetos especiais da benfeitoria, pelos esclarecimentos que você deu. Obrigada, Cleise, por você permitir que a gente faça parte da mesma equipe. Contem comigo. Muito obrigada e boa noite.
Muito bom a gente contar aqui com as trocas, não é? A energia da juventude, a experiência aí da Roseli. Você não está idosa, Roseli. Eu acho que você exagerou aí, né? Tem uma forma, uma energia muito potente ali na condução da Associação Municipal de Cultura. Eu agradeço e devolvo aí os seus cumprimentos, você está sendo muito generosa. Sem dúvida, a gente tem tido um trabalho de equipe, de muita colaboração, e essa construção, né, do exercício democrático é muito recente, quando você cita o Conselho Municipal de Política Cultural. É um hiperpensador de política cultural que traz sempre para nós essa referência de como que é custoso no Brasil a prática da cidadania cultural, a participação social, né, a presença da sociedade civil nas mesas de discussão da política de cultura, porque a gente vive de uma área muito mudada com a prática do dirigismo, da exclusão, do autoritarismo. Então, para nós, na Secretaria Municipal de Cultura, é uma satisfação essa experiência, não é, de trocas com o Conselho e também com essa ação compartilhada que a gente tem tido no exercício ali da equipe da Cultura Carioca. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, as nossas convidadas, né? Eu estou aqui no papel de mediadora, mas vocês são as convidadas, ilustres convidadas, enriqueceram muito o debate aqui dessa quinta-feira, que estreou aí o circuito de encontros ao longo das quintas-feiras do mês de agosto do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020, às 19 horas, e com um novo tema, os desafios do mercado do entretenimento. Eu acho que a live da quinta-feira que vem meio que vai continuar o que a gente começou a conversar aqui hoje, né? A primeira live vai abordar a reinvenção, vai tratar da reinvenção das artes cênicas em tempos de pandemia. Vamos ver como é que esse pessoal das artes cênicas, né, a sua condição na pandemia, e contando aí com debate sobre as peças teatrais em videochamada, os espetáculos nas plataformas, a preparação para o retorno dos palcos. Olha aí como é que estão os teatros privados, os teatros da rede carioca municipal, pensando nesse retorno. E aí os debatedores Souza Produções e o tenor José de Oliveira Neto, que é gestor Firjan, da rede de teatro SESI. Então, vamos ter e logo depois, às 20h30, na semana que vem, o assunto vai ser o mercado audiovisual. Como é que estão se dando ações e as oportunidades do audiovisual nesse momento? Quem vai estar adiados, produção interrompida? Como é que está aí essa história dos drive-ins que estão dando um salto para o passado em pleno 2020, ressuscitando os drive-ins, que é o nosso novo cinema. Então, vai estar aqui no debate o César Miranda Ribeiro, que é o diretor-presidente da Rio Filme. A Rio Filme é uma autarquia da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E o Rodrigo de Castro, que é o subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da SESEC, né? Justamente aí da cultura estadual. Então, eles vão estar nesse debate, dando aí uma oportunidade de discussão e reflexão muito importante, que vai envolver a arte cênica e vai envolver o audiovisual. Quinta-feira que vem, 2 lives nessa programação do Congresso Brasileiro de Cultura. Quem quiser acessar o site, ter acesso a outras informações, é só se inscrever para obter outras informações no site do Congresso, né? É só anotar aí congressobrasileirocultura.org. E tem as redes sociais do Congresso, que basta
dar um clique aí no famoso Google e você chega rapidinho. Eu deixo meu boa noite para todo mundo, agradeço muito aqui por convite, de estar quando não, a gente acaba conversando junto, né, com as convidadas, porque imagina, 3 mulheres que estão envolvidas com a cultura, pensando cultura no Rio de Janeiro, a gente acaba conversando junto. Pessoal, muito boa noite, e não perca aí, quinta-feira que vem, mais uma live com essa importante iniciativa do Congresso Brasileiro Cultura 2020. Tchau, pessoal. Parabéns aí para o pessoal da técnica. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.